Gente linda do Dani, a paz. Hoje, dia 6 de dezembro de 2017, é um dia muito importante, um dia significativo para todos aqueles que, como eu, são apaixonados pelas escrituras e por escatologia, que é o estudo do final dos tempos, né? Hoje, o presidente Donald Billions and Billions and Billions Trump, ele, em nome dos Estados Unidos, ele reconheceu Jerusalém como sendo a capital de Israel. Ou seja, eles colocaram Jerusalém como sendo dos judeus. E isso, para quem gosta de acompanhar, né, a volta de Jesus, que é todo o nosso sonho, é algo muito importante, é algo muito significativo. Claro que é cedo para a gente dar qualquer certeza, claro que é cedo para a gente dizer qualquer coisa, olha, sem dúvida é isso, mas a gente também não pode ser ignorante acerca dos tempos. Então eu quero trazer aqui para vocês um ensino para que vocês vão aí clareando a mente, para que o Senhor vá falando com vocês, vocês já vão se preparando, porque coisas muito loucas acontecerão. Mas antes você precisa entender a importância deste fato de Donald Trump ter reconhecido Jerusalém como capital de Israel ou, por consequência, dos judeus. No ano 1000, mais ou menos 1000, eu vou arredondar as datas, antes de Cristo, um rei chamado Davi ajuntou muitas riquezas e muito material para construir um templo, mas Deus não permitiu que ele construísse. Ele falou assim: Davi, quem vai construir esse templo é o teu filho. E Salomão vai lá e levanta o primeiro templo em Jerusalém, lá no que a gente chama hoje do Monte do Templo, na cúpula da rocha, ali o domo da rocha, na mesquita de Omar, mesquita de Omar. E aí esse templo ele fica em pé por mais ou menos uns 500 anos. Quando a Babilônia vem, rei Nabucodonosor invade Israel, eles destroem o templo e levam os judeus cativos. 70 anos depois, a Pérsia dominou a Babilônia, o rei Ciro, e o rei Ciro, depois o rei Dario, permitiu a volta dos judeus para Jerusalém, e quando eles voltaram para Jerusalém, eles reconstruíram esse templo. Você vai ver isso no livro do profeta Neemias, do profeta Esdras, você vai ver a participação de Zorobabel. Eles reconstruíram o segundo templo. Então, onde era o primeiro, que tinha sido destruído, eles reconstruíram o segundo. Por isso que você deve ter ouvido já aquela expressão de que a glória da segunda casa será maior que a primeira, coisa do tipo. O que acontece? Aquele templo, no ano 70 depois de Cristo, com a invasão do Império Romano em Jerusalém, ele foi dos bárbaros, né, dos muçulmanos, aquela guerra ali na região toda, eu não quero entrar em detalhe histórico agora, o templo foi destruído de novo. E hoje, naquele lugar onde era o templo, hoje existe uma mesquita muçulmana. Pesquisa aí no Google o que você vai ver, coloca aí Cúpula da Rocha ou Domo da Rocha. Você vai ver que ela é um dos cartões postais de Jerusalém. É uma mesquita no alto do monte, ela tem uma bola, os arquitetos vão querer me matar, mas é uma abóboda dourada em cima. É ali. Só que aonde que está o grande X da questão? O local sagrado dos judeus, ali, o templo, foi destruído e quem reconstruiu no lugar foram os muçulmanos. Então para os judeus isso é uma afronta absurda. Ali existe uma tensão, aquele lugar é o lugar de uma tensão absurda entre muçulmanos e judeus. Mas o que isso tem a ver com o Donald Trump? Quando o Donald Trump ele vem gente, imagina que você está brigando na escola e você arranjou briga com um menino da outra sala. Você vai sair na porrada com ele. Aí você descobre que o valentão da escola, o mais bombado da escola, está do teu lado. É mais ou menos o que aconteceu. Os judeus agora sabem que Estados Unidos está do lado deles. Eles têm o apoio dos Estados Unidos, tá entendendo? Mas e o que isso tem a ver, Dani? Por que isso é algo importante? Porque, gente, nós sabemos, de acordo com as Escrituras, e eu quero ler esse texto com vocês, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, fala no verso 3 e 4 assim: ninguém de nenhum modo vos engane, porque a volta de Cristo não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, ou seja, o abandono da fé, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o anticristo, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Se você pegar textos como, por exemplo, Daniel capítulo 9, Daniel capítulo 11, Mateus capítulo 24, este próprio texto de 2 Tessalonicenses 2, você vai ver que dá de entender que existirá um terceiro templo. E o anticristo reinará neste terceiro templo para dominar as nações. Isso é o que nós entendemos das profecias bíblicas e nós cremos.
A Bíblia tem mais de 730 profecias. E dessas 730, mais de 650 já se cumpriram. Se a Bíblia acertou tanto, ela não vai errar agora no final, porque a palavra de Deus, ela não muda, a palavra de Deus ela é fiel. Então nós entendemos que existirá uma possibilidade grande de um anticristo se assentar no chamado terceiro templo. E hoje seria, entre aspas, impossível, porque o templo está na mão, o local do templo está na mão dos muçulmanos, mas os judeus, sabendo que eles têm agora o apoio de um amigo bombadão, igual eu expliquei, que são os Estados Unidos, isso gera uma expectativa de que a coragem, entre aspas, dos judeus vai aumentar para tentar recuperar aquele lugar. E se eles conseguirem recuperar aquele terreno, se eles conseguirem recuperar aquela... Eu não vou falar se, eu prefiro dizer quando eles recuperarem aquela região, sem dúvida nenhuma, eles reconstruirão o terceiro templo, e aí o cenário está montado para as últimas profecias serem cumpridas. Se você é daqueles que crê que a igreja sobe depois do arrebatamento, aliás, se vocês creem que se vocês creem que a igreja sobe depois dos 7 anos, então esses sinais têm que acontecer. Agora, se você é daqueles que crê, eu creio assim, que a igreja vai subir antes de todo aquele período dos 7 anos de Apocalipse, eu creio então que nem é necessário que isso aconteça para que a igreja suba. Então a gente vai ver aí a urgência ou a emergência de se crer hoje. Isaías capítulo 55, busca Deus hoje, enquanto ele ainda se permite encontrar, porque depois não dá mais tempo não. Então, que em nome de Jesus, o Senhor Jesus, ele acenda no seu coração a urgência e a necessidade de receber a Jesus como seu Senhor e Salvador antes do fim. Eu sou Daniel Saad, não estou a fim de fazer esse vídeo para discussão teológica, tá? Nem adianta brigar, não gosto de briga, porque eu amo você de verdade. Deus abençoe.